A sirene da polícia ecoou pelas ruas estreitas de Lisboa, cortando o silêncio da noite como uma lâmina afiada. João, o aluno exemplar da Universidade de Lisboa, viu-se algemado no banco traseiro de um carro patrulha, o coração acelerado enquanto o flash das câmaras dos jornalistas iluminava seu rosto pálido. O que começou como uma simples defesa de um amigo transformou-se em uma acusação de vandalismo, arruinando sua reputação imaculada e expondo segredos que ele jurara enterrar para sempre. João sempre fora o filho perfeito. Aos 20 anos, cursava direito com notas impecáveis, participava de debates acadêmicos e era o orgulho de sua família conservadora, descendente de uma linhagem de advogados tradicionais. Sua mãe, Maria, uma devota católica, e seu pai, António, um juiz rigoroso, esperavam que ele seguisse os passos deles, casar com uma boa moça, formar uma família e manter a fachada de respeitabilidade. Mas por trás dessa máscara, João lutava contra uma atração que o aterrorizava, uma atração por homens que ele reprimia com todas as forças, temendo o julgamento da sociedade portuguesa ainda marcada por preconceitos. Naquela noite fatídica, tudo mudou quando João encontrou Miguel pela primeira vez. Miguel, também de 20 anos, era o oposto de João, um rebelde das ruas de Alfama, com um histórico de brigas e expulsões escolares. Filho de pais divorciados, ele vivia com a avó em um apartamento apertado, trabalhando como entregador para sobreviver. Miguel não escondia sua orientação sexual, ele a usava como escudo, desafiando o mundo com sua atitude provocadora. Mas por baixo dessa bravata, havia uma vulnerabilidade profunda, moldada por anos de rejeição. O encontro aconteceu em uma manifestação contra a discriminação LGBTQ+, no centro da cidade. João estava lá por curiosidade acadêmica, pesquisando para um trabalho sobre direitos humanos. Ele observava de longe, anotando em seu caderno, quando viu um grupo de skinheads atacando os manifestantes. Miguel, no meio da multidão, defendia-se com punhos cerrados, gritando slogans de liberdade. Sem pensar, João interveio, empurrando um agressor para proteger Miguel. O caos escalou, pedras voaram, a polícia chegou, e ambos foram detidos. Na delegacia, sentados lado a lado em uma cela fria, Miguel virou-se para João com um sorriso irónico. Obrigado, herói. Mas por que um cara como você se meteu nisso? Você parece o tipo que segue as regras. João, corando, murmurou, não sei. Parecia certo. Aquela simples troca plantou a semente de uma conexão inesperada. Miguel, acostumado a ser julgado, viu em João uma inocência que o intrigava. João, por sua vez, sentiu uma faísca de liberdade ao lado daquele estranho ousado. Dias após a liberação sob fiança, João recebeu uma ligação de seu pai. O que você estava pensando? Isso pode acabar com sua carreira. António berrou, exigindo que João se afastasse de aquela ralé. Mas João não conseguia esquecer Miguel. Ele o procurou em Alfama, encontrando-o em um café local. Por que você veio? Perguntou Miguel, surpreso. Para agradecer, mentiu João, mas a verdade era que ele se sentia vivo pela primeira vez. Eles começaram a se encontrar em segredo. Caminhadas pelo Tejo, conversas sobre sonhos e medos. Miguel compartilhava histórias de sua infância difícil, de como descobrir a sua sexualidade aos 15 anos e enfrentar o bullying na escola. Eu não me escondo mais, dizia ele. João ouvia, invejando aquela coragem, mas aterrorizado com a ideia de revelar seu próprio segredo. Cada encontro aprofundava o conflito interno de João, o desejo versus o dever familiar. Uma noite, em um mirador com vista para a cidade iluminada, Miguel se aproximou demais. Seus olhares se cruzaram, e por um momento, João permitiu que seus lábios se tocassem. Foi um beijo breve, mas elétrico, que abalou as fundações de sua vida. No dia seguinte, o pânico tomou conta dele. Isso não pode acontecer, pensou João, ignorando as mensagens de Miguel. Mas o destino os uniu novamente quando a Universidade de João organizou um debate sobre direitos gays. Miguel apareceu como ativista convidado, surpreendendo João no painel. Durante o evento, Miguel defendeu passionately a causa, enquanto João, como moderador, lutava para manter a compostura. Após o debate, nos bastidores, Miguel confrontou João. Por que você me ignora? Medo do que as pessoas pensam. João admitiu, sim. Minha família me mataria. Essa confissão marcou o início de uma relação turbulenta. Eles se viam escondidos, em parques desertos ou no apartamento de Miguel. Cada momento de intimidade era seguido por culpa em João. Ele mentia para os pais sobre onde estava, inventando estudos em grupo. Miguel, paciente no início, começava a se frustrar. Você não pode viver assim para sempre. Escolha, eu ou sua mentira.
O conflito escalou quando Maria, a mãe de João, descobriu mensagens no celular dele. Quem é esse Miguel? Por que vocês se encontram tanto? Ela questionou, suspeitando de algo mais. João negou, mas o seed de dúvida foi plantado. Ele decidiu se afastar de Miguel para proteger sua família, mas isso só aumentou sua angústia interna. Miguel, ferido pela rejeição, reagiu mal. Ele começou a frequentar bares gays, buscando distração, o que levou a uma briga com um ex-namorado ciumento. João, ao saber, correu para ajudá-lo, encontrando-o machucado em um hospital. Eu não aguento mais isso, disse Miguel, lágrimas nos olhos. Ou você assume, ou acaba. João enfrentou uma escolha agonizante, revelar sua verdade e arriscar perder tudo, ou continuar na sombra e perder Miguel. Ele optou por confrontar seus pais, marcando um jantar familiar. Mas antes que pudesse falar, António anunciou: recebi uma promoção. Vamos celebrar. O momento passou, e João calou-se mais uma vez. A tensão crescia. Miguel, cansado de esperar, planejou uma viagem para o Porto, convidando João. Venha comigo. Seja livre por um fim de semana. João aceitou, mas no trem, ele recebeu uma ligação de Maria: seu pai está doente. Volte agora. Dividido, João desceu na próxima estação, deixando Miguel sozinho. Essa decisão marcou o primeiro grande rompimento. Miguel sentiu-se traído, jurando nunca mais confiar em João. João, de volta em casa, cuidou do pai, mas sua mente estava com Miguel. O preço da lealdade familiar era a solidão emocional. Semanas se passaram sem contato. João mergulhou nos estudos, tentando esquecer Miguel com rotinas exaustivas. Ele se voluntariou para mais projetos na universidade, debatendo leis antidiscriminação, ironicamente defendendo direitos que ele mesmo negava a si. Mas à noite, sozinho em seu quarto, as memórias o assombravam: o riso de Miguel, o toque de suas mãos, a sensação de ser visto de verdade. Miguel, por outro lado, canalizou sua dor em ativismo. Ele se juntou a um grupo LGBTQ+ em Lisboa, organizando marchas e workshops. Sua avó, uma mulher sábia e tolerante, o apoiava: você merece alguém que te ame abertamente, meu menino. Mas Miguel não conseguia superar João. Ele via nele um potencial para mudança, mas a rejeição doía como uma ferida aberta. O reencontro veio inesperadamente durante a parada em junho. João, pressionado por um professor progressista, compareceu como observador acadêmico. Ele viu Miguel liderando um bloco, com bandeiras arco-íris e gritos de empoderamento. Seus olhos se encontraram na multidão, e Miguel parou, o rosto uma mistura de raiva e saudade. Após o evento, em um bar próximo, eles conversaram. Por que você veio? Perguntou Miguel. João respondeu: para ver você. Eu errei. Eles reataram, mas com condições. João prometeu ser mais corajoso. Eles passaram o verão juntos, explorando Sintra e Cascais, criando memórias que fortaleciam seu laço. João começou a questionar suas crenças, lendo sobre identidade queer e conversando com terapeutas online. Porém, a pressão familiar intensificou. António, recuperado da doença, insistia em apresentar João a filhas de colegas. É hora de pensar no futuro, filho. Uma boa esposa te estabilizará. Maria organizou jantares cegos, forçando João a fingir interesse. Em um deles, com uma garota chamada Sofia, João sentiu nojo de si mesmo por mentir. Miguel notou a mudança. Você ainda se esconde. Isso me mata. Uma discussão acalorada seguiu. João defendeu sua família. Miguel acusou de covardia. Escolha, eles ou nós. Gritou Miguel. João, em pânico, disse algo imperdoável: talvez isso seja um erro. Nós somos de mundos diferentes. Ferido, Miguel traiu a confiança de João ao contar para um amigo comum sobre sua orientação, sem malícia, mas em desabafo. O boato se espalhou, chegando aos ouvidos de um colega de João na universidade. Logo, sussurros circulavam: João é gay. Ele negou veementemente, mas o dano estava feito. Confrontando Miguel, João explodiu: você me traiu. Miguel rebateu: eu só falei com um amigo. Você me trai todos os dias ao me esconder. A briga culminou em uma separação dolorosa. João voltou para casa, trancando-se em seu quarto, chorando pela primeira vez em anos. Mas o verdadeiro teste veio quando António descobriu o boato através de um conhecido. É verdade? Perguntou ele, olhos frios. João,
exausto de mentir, admitiu: sim, pai. Eu amo um homem. A reação foi explosiva. Antônio expulsou de casa, chamando-o de vergonha para a família. Maria chorou, implorando que ele se cure. Sem lar, João procurou Miguel, mas encontrou portas fechadas. Miguel, magoado, recusou-se a vê-lo. João acabou em um abrigo LGBTQ+, onde ouviu histórias semelhantes, despertando uma consciência social profunda. Ele percebeu o preço de sua indecisão, perder a família e amor. Dias depois, Miguel, arrependido, o procurou no abrigo. Eu errei ao falar. Mas você precisa lutar por nós. Eles se reconciliaram, mas com feridas abertas. João decidiu confrontar sua família novamente, escrevendo uma carta explicando sua jornada. Eu sou quem sou. Aceitem ou percam um filho. A resposta veio semanas depois. Maria ligou, chorando. Venha para casa. Vamos conversar. Antônio resistia, mas Maria insistia em terapia familiar. João aceitou, mas com Miguel ao lado. O encontro foi tenso, acusações voaram, lágrimas caíram. Antônio admitiu seus preconceitos, moldados por uma educação rígida. Eu te amo, mas isso é difícil. Miguel, presente como apoio, defendeu João. Ele é o mesmo filho que vocês criaram. Só quer ser feliz. A reunião terminou sem resolução, mas com uma trégua. João voltou a morar em casa, mas a tensão persistia. Enquanto isso, na universidade, João enfrentou bullying de colegas conservadores. Ele perdeu amigos, mas ganhou aliados no grupo LGBTQ+. Miguel o encorajava: enfrente-os. Mostre sua força. João organizou um seminário sobre aceitação, expondo sua história. O aplauso o empoderou, mas o custo foi alto: isolamento social. O outono trouxe novos desafios. João e Miguel moravam juntos em um pequeno apartamento em Barro Alto, financiado por trabalhos parciais. A convivência revelou diferenças: João meticuloso versus Miguel caótico. Discussões sobre finanças e rotinas escalavam para brigas sobre compromisso. Uma crise surgiu quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Faro, no Sul. É uma chance de independência, disse ele. João, temendo a distância, implorou que ficasse. E nós? Miguel rebateu: você ainda depende da aprovação dos seus pais. Eu preciso crescer. A decisão de Miguel de aceitar o emprego pareceu uma traição para João. Antes da partida, eles tiveram uma noite de reflexão. Eu te amo, mas preciso de espaço, confessou Miguel. João, devastado, questionou: é o fim? Miguel negou, prometendo visitas. Mas a separação testou sua resiliência. Em Faro, Miguel enfrentou solidão, questionando sua escolha. Ele se envolveu com ativismo local, mas sentia falta de João. Uma noite, bêbado, ele beijou um colega, traindo João emocionalmente. O remorso o consumiu. João, em Lisboa, lutava com depressão. Seus pais, em terapia, progrediam lentamente. Antônio admitiu: eu errei ao te expulsar. Mas o progresso era frágil. João confessou a traição de Miguel quando ele ligou para contar. Eu errei. Perdoe-me. João sentiu o mundo desabar. Como você pôde? Ele terminou o relacionamento, bloqueando Miguel. A dor o levou a uma espiral. Ele largou a universidade temporariamente, isolando-se. Amigos intervieram. Um terapeuta aconselhou: enfrente suas dores. O amor exige perdão. João refletiu sobre suas próprias falhas. Sua covardia inicial custara caro. Miguel voltou a Lisboa, suplicando perdão. Foi um erro. Eu te amo. João, após dias de angústia, perdoou, mas com condições: terapia de casal e transparência total. Eles reconstruíram, mas a confiança estava abalada. Um novo conflito surgiu com a família de Miguel. Sua mãe, ausente por anos, reapareceu, criticando sua orientação. Você precisa se endireitar, disse ela. Miguel a confrontou: aceita ou vai embora. A rejeição o abalou, mas João o apoiou. Na universidade, João defendeu uma tese sobre direitos que era inspirada em sua jornada. O sucesso o motivou, mas um ataque homofóbico em uma rua escura o deixou hospitalizado. Miguel, ao seu lado, jurou vingança, mas João o deteve: violência não resolve. Lute com palavras. O incidente uniu a família de João.
António usou sua influência para pressionar a polícia, admitindo: meu filho merece justiça. Maria organizou uma vigília, mostrando apoio público. Miguel, culpado por não estar presente, prometeu nunca mais se afastar. Eles decidiram se casar simbolicamente, em uma cerimônia privada com amigos. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda julgava. O casamento simbólico foi um marco, mas trouxe repercussões. Fotos vazaram online, expondo os atas. João perdeu uma oportunidade de estágio em um escritório conservador. Eles não querem distrações, disse o recrutador. Miguel enfrentou assédio no trabalho. Ele demitiu-se, voltando para Lisboa desempregado. A pressão financeira testou o relacionamento. Discussões sobre dinheiro escalaram. Você é irresponsável, acusava João. Você é controladora, retrucava Miguel. Em meio ao caos, Maria revelou um segredo. Eu tive um irmão gay que se suicidou por causa do preconceito. Eu não quero perder você. Essa confissão humanizou sua luta, fortalecendo o laço com João. António, influenciado, juntou-se a um grupo de pais de filhos que era. Eu estou aprendendo, disse ele. Mas o progresso foi lento, com recaídas em comentários preconceituosos. Miguel, desempregado, caiu em depressão. Ele considerou voltar para as ruas, mas João o impediu. Nós superamos juntos. Eles buscaram ajuda em uma ONG, onde Miguel encontrou um emprego como conselheiro. Uma traição maior veio de um amigo de infância de João, que, invejoso, espalhou rumores sobre sua vida pessoal. Isso afetou a reputação de António no tribunal. Furioso, ele culpou João inicialmente, mas depois defendeu-o: meu filho é inocente. O clímax ocorreu em um evento familiar, o aniversário de Maria. Miguel foi convidado, mas tensão pairava. Um tio conservador confrontou-os: isso é contra Deus. Miguel rebateu: o amor não é pecado. A briga escalou, com António intervindo a favor deles pela primeira vez. Após o incidente, João e Miguel refletiram sobre suas escolhas. Valeu a pena? Perguntou João. Miguel respondeu: sim, porque agora somos livres. Mas a liberdade custou caro, amizades perdidas, carreiras abaladas, saúde mental fragilizada. Eles decidiram se mudar para o Porto, buscando um novo começo. No trem para o norte, João recebeu uma ligação de Sofia, a garota do jantar cego: eu sei sobre você. Boa sorte. Foi um lembrete de vidas alternativas que ele rejeitara. Em Porto, eles construíram uma vida. João terminou o curso online, Miguel abriu um centro de apoio LGBTQ+. Mas sombras do passado persistiam. Anos passaram, mas as cicatrizes permaneciam. Aos 25 anos, João era advogado de direitos humanos, defendendo casos de discriminação. Miguel gerenciava uma rede de abrigos, inspirando jovens que era. Sua relação amadureceu, mas não sem testes. Uma oferta de trabalho em Bruxelas para João os dividiu novamente. É uma chance global, disse ele. Miguel, temendo repetição, argumentou: e nós? Você sempre escolhe carreira sobre amor. O debate revelou medos profundos. João temia estagnação, Miguel abandono. Eles optaram por ir juntos, vendendo tudo para uma nova vida. Mas antes da partida, um confronto final com a família. António, agora aposentado, confessou: eu estava errado. Vocês me ensinaram o que é amor verdadeiro. Maria abraçou Miguel como filho. Na Bélgica, eles enfrentaram novos preconceitos, mas unidos. João publicou um livro sobre sua jornada, inspirando milhares. Miguel fundou uma ONG internacional. Olhando para trás, eles reconheceram o preço: famílias divididas, amigos perdidos, traumas duradouros. Mas o ganho foi maior: autenticidade e amor. No fim, após uma década de lutas, eles se casaram legalmente em Lisboa, com família presente. Foi uma vitória, mas com reflexões. Será que o amor verdadeiro sempre exige sacrifícios tão dolorosos, ou um caminho mais fácil para a aceitação?